Muito boa noite, irmãos. Saudamos aos nossos queridos e amados irmãos, também aos nossos visitantes que nos assistem nesse momento através do nosso canal de YouTube e da nossa página no Facebook. Saudamos vocês com a santa paz do nosso Senhor e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, cultuaremos o nosso Deus sob o tema O Deus que se importa. E o Deus que se importa, ele se importa com o ajuntamento solene. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Neemias, no capítulo de número 8. Neemias, capítulo 8. Façamos a leitura dos versículos de 1 a 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. Em chegando o 7º dia, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus.
pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Até aqui, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Nesse momento, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 4 do nosso inário, Culto à Trindade. Amém, irmãos? O Deus que se importa, Ele se importa com o ajuntamento solene e Ele também se importa com a pureza do seu povo. Mas antes vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor, uma oração de gratidão por esse culto que estamos
prestando ao nosso Deus. Senhor, te somos gratos, Deus, porque podemos nos reunir, ainda que distantes virtualmente. Estamos unidos em um só coração para te louvar, para te engrandecer e para adorar o teu nome, ó Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame a sua graça sobre nós nesse momento tão difícil que estamos vivendo, não só nós aqui, mas a humanidade toda. E pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que se reúne para te adorar, ó Deus, que te louva e que engrandece o teu nome, ó Pai. Derrama a tua graça sobre nós, derrama a tua misericórdia sobre nós todos os dias, ó Deus. Te louvamos, porque tu és o único digno, tu és o único soberano, e somente tu deves receber o nosso louvor e a nossa adoração. Receba o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o Deus que se importa, ele se importa com a pureza do seu povo também. Então, vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Façamos a leitura dos versículos de 18 a 20. Isaías 1, 18 a 20, nos diz assim a palavra do Senhor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que o Senhor nos abençoe, e nesse momento nós temos a oportunidade de confessarmos a Deus os nossos pecados, as nossas falhas. Façamos isso de maneira silenciosa, e logo a seguir eu farei uma oração audível. Oremos, irmãos. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado conosco. E nesse momento, ó Deus, nós nos colocamos aos teus pés, no teu altar, te pedindo, Senhor, que o Senhor derrame de misericórdia sobre nós, que o Senhor perdoe, ó Deus, as nossas falhas, perdoe os nossos pecados. Tantas vezes, ó Deus, que temos pecado contra ti, contra o nosso próximo. Tantas vezes, ó Deus, que não fazemos aquilo que a tua palavra nos manda fazermos, ó Pai, e negligenciamos, Senhor, a tua palavra. Te pedimos perdão por isso, ó Deus, e desde já te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que tu és um Deus misericordioso, um Deus que zela por nós, ó Pai, mesmo que não mereçamos. Ainda que os nossos pecados trabalhem como uma barreira entre nós e ti, ó Pai, sabemos, Senhor, que o Senhor é capaz de transpor essa barreira e derramar da sua graça sobre nós, ó Deus. E por isso nós te somos gratos e te louvamos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, o Deus que se importa, ele também se importa com o restante dos povos. Vamos abrir novamente as nossas Bíblias agora no Salmo de número 67. Salmo de número 67, nos diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe.
e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Nesse momento vamos louvar novamente o nosso Deus com o hino de número 289 do nosso inário, Quem irá? Servos de Deus, avante sempre andai. Antes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar excelso, jubiloso, eternamente glória te dará. Todo poder na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o evangelho, eis-me convosco sempre. Amém. A Igreja do Senhor tem o privilégio e a rica oportunidade de dizimar e ofertar também para o sustento da obra do Senhor. Então você que deseja dizimar e ofertar, pode fazê-lo nesse momento em que, infelizmente, não podemos recebê-lo aqui no nosso templo. Pode fazê-lo através da nossa conta bancária. E essas informações, elas são sempre divulgadas para a nossa igreja, para os membros, através do nosso grupo de WhatsApp. Mas se você que está nos assistindo e não é membro, gostaria de contribuir, de ofertar para a Igreja Presbiteriana do Cristo Redentor, você poderá nos solicitar as informações da conta bancária através das nossas redes sociais ou mesmo através do nosso e-mail. Então, nesse momento, vamos aproveitar e orar ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas que temos recebido de forma recorrente. Oremos. Senhor, te somos gratos, Deus, porque
o Senhor tem sustentado a sua igreja, porque o Senhor tem dado condições aos teus servos, ó Deus, nesse momento difícil. Te louvamos por isso, ó Pai, porque reconhecemos a nossa dependência tão somente de Ti, que és o único Deus soberano sobre nós, ó Pai. Te louvamos, Senhor, por essa providência que o Senhor tem nos dado e pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós sabedoria na administração desses recursos e que também o Senhor abençoe as mãos que têm dizimado e ofertado todos os dias, ó Pai. Te louvamos por isso e nos entregamos em Tuas mãos, sabendo que Tu tens sempre o melhor para nós. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos. E estamos então com o nosso grupo de cânticos. Louvemos ao Senhor. Irmãos, um cântico que temos aprendido, como Deus não há outro. Senhor, Tu és a luz que ilumina meu caminho. Senhor, Tu és meu abrigo no frio. Meu amigo quando sinto temor, como Deus no há outro, não há outro, não, como Deus no há outro, não há outro como Deus no há outro, não há outro como Deus. Senhor, Tu és o pão da vida pro faminto. Tu és a fonte da água viva pro sedento. Aonde irei, Senhor? Só em Ti encontrei a paz. Como Deus no há outro, não há outro, não. Como Deus no há outro, não há outro como Deus. Como Deus no há outro, não há outro como Deus. Só em Ti, Senhor, encontrei a paz.
Deus não há outro. Não há outro como Deus. Não há outro, não. Não há outro. Próximo cântico que também temos aprendido é Em Tua Presença, do grupo Concerto. Tu prometeste comigo estar todos os dias em meu caminhar, nada temerei. Junto a ti, meu Rei, vens misericórdia em mim renovar. A cada manhã posso a graça provar. Eu descansarei junto em ti, meu Rei. Em tua presença encontro alegria sem par, plenitude que faz a minha alma cantar. Fontes de vida, paz e perdão, exultarei sempre em ti, meu Senhor Deus da minha salvação. És o caminho seguro a seguir, quem efetua o querer e o agir, firme esperarei. Só em ti, meu Rei, és o alimento, meu ser vem suprir, és a razão da minha alma sorrir, grato louvarei. Só a ti, meu Rei, em tua presença encontro alegria sem par, plenitude que faz a minha alma cantar. Fontes de vida, paz e perdão, exultarei sempre em ti, meu Senhor. Em tua presença encontro alegria sem par, plenitude que faz a minha alma cantar. Fontes de vida, paz e perdão, exultarei sempre em ti, meu Senhor Deus da minha salvação. Da minha salvação, da minha salvação.
Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque reconhecemos que Tu és o único digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e por isso nos colocamos em Tua presença nessa noite, ó Deus, te pedindo que Tu recebas nosso louvor e a nossa adoração com um cheiro agradável e suave diante de Ti. E também te pedimos, Senhor, que derrame Tua graça sobre o reverendo João nessa noite, que o Senhor o use em Tuas mãos, ó Pai, como instrumento, como Tua boca, ó Deus, para falar a nós através dele, ó Pai, e através da Tua palavra. Cubra o Senhor de bênçãos e da Tua graça nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias na profecia do profeta Jonas, no capítulo de número 1, e ouçamos a leitura dos 3 primeiros versículos deste livro. Livro de Jonas, capítulo de número 1, apenas os primeiros 3 versículos que constituem a introdução a este livro. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós entramos no mês de agosto, e este mês para nós não é, como se diz, um mês de desgosto, mas é um mês que, pelo contrário, nos traz muito prazer, muito gosto, porque ele nos dá a oportunidade de lembrar das missões da Igreja de Cristo no Brasil. E nós somos chamados a agradecer a Deus pela chegada ao nosso país do nosso missionário fundador, o norte-americano Ashbel Green Simonton, no dia 12 de agosto. Este dia 12 próximo, portanto, fará 161 anos que o nosso irmão Simonton chegou ao Brasil com vistas a propagar a palavra de Deus. Este homem, este jovem, ouviu o chamado divino e disse como Isaías: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Durante este mês, por conta destas comemorações, destes momentos de lembrança e de gratidão ao Senhor, nós teremos uma série de sermões, se Deus nos permitir, a respeito de um profeta que também foi um missionário, chamado Jonas. E embora ele não tenha agido, meus irmãos, como Simonton agiu, ainda assim ele foi instrumento de Deus para anunciar as boas novas de salvação daquela época e poupar um povo inteiro, como veremos, o povo de Nínive, da destruição. Este livro, o livro de Jonas, claramente é uma narrativa didática. É muito claro o objetivo de nos ensinar lições profundas,
tanto para nós como seus leitores, como também para a nossa vida em relação à nossa missão neste mundo. Hoje eu gostaria de apresentar aos irmãos a obra e ver apenas a introdução, que é muito breve e muito simples, e que foi esse texto que nós lemos no início desta mensagem. Estes poucos versículos, meus irmãos, apresentam alguns fatos muito importantes para entendermos este pequeno livro e para o nosso entendimento específico da situação de Jonas. Existem poucos detalhes aqui, certamente porque a narrativa há de explicar-se a si própria. Nós iremos ver os desdobramentos dessa narrativa na sequência, mas aqui há algumas coisas que nós precisamos pontuar e que lançarão luz sobre o nosso entendimento no restante desta narrativa. Literalmente, o livro de Jonas começa assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor a. Essa é uma fraseologia, é um modo de falar, é um combinado de palavras que é bastante conhecido. E ele ocorre cerca de 112 vezes nos escritos dos profetas, naquelas mensagens que foram entregues a Deus pelos profetas, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, ou a Isaías, ou a outros profetas. E com isso, para aquele que está lendo, esse é um momento de profunda atenção. Então, nós estamos sendo chamados, desde o início deste livro, a prestarmos atenção para o que será dito, por conta da seriedade daquele que está chamando a atenção, que é o Senhor Deus, para as suas próprias palavras. Há uma menção aqui, irmãos, na introdução, a um homem chamado Amitai, que é pai do profeta Jonas, e ele é muito importante aqui para nós entendermos até mesmo certas reações que Jonas teve, que a muitos que parecem estranhas, especialmente para nós hoje, daqui de onde estamos. Ele e Jonas, Amitai e Jonas, eram profetas, mas profetas num reino que nós poderíamos dizer que era um reino perdido, um reino desviado de Deus, chamado Reino do Norte, ou Israel. Esse reino se apartou do Reino do Sul. Nós certamente conhecemos essa história. Após a morte de Salomão, seu filho dividiu o reino. O reino acabou sendo dividido em duas partes, uma menor, chamada Judá, com 2 tribos e alguma coisa, e a outra parte, Israel, o reino de Israel, com cerca de 10 tribos também, aproximadamente. E este reino estava em franca rebeldia ao Senhor, essas 10 tribos. Na época, ela era governada pelo ímpio rei Jeroboão II. E o texto de 2º livro dos Reis, no capítulo 14, versículo 25, faz menção ao pai e ao filho, a Amitai e a seu filho Jonas, que eram profetas nesse tempo de grande impiedade. Um profeta que vive neste tempo e que não é ouvido, os irmãos já imaginam a condição em que ele se encontra, uma condição muito difícil, muito complicada. O texto diz: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual, o Amitai, era de Gate-Efer. Então, nós estamos lidando com uma referência aqui à família de Jonas, estamos lidando também com uma referência ao reino do norte, que estava em franca desobediência ao Senhor Deus. Então, esses dois, pai e filho, Amitai e Jonas, estavam pregando ao povo escolhido, e esse povo nem ligava para eles. Esse povo não dava ouvidos, nem a pai, nem a filho. Agora vocês imaginem o que aconteceria se esta nação, a Assíria, essa nação estranha, fizesse diferente. Se ela ouvisse a pregação de Jonas e se ela se convertesse, o que poderia acontecer? Essa percepção, essa intuição, essa suspeita certamente responderá por muitas das atitudes de Jonas nesse livro e pesará certamente sobre suas ações, meus irmãos. No verso de número 2, nós temos a ordem divina. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela,
porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era, à época, a capital da grande Assíria. Era uma grande cidade que, segundo os estudos de arqueologia, fica próxima onde hoje seria Bagdá. Por mais ou menos 100 anos, ela perdurou ainda, até ser destruída em 612 anos antes de Cristo. Apesar da população ser quase 10 vezes menor a população desta cidade de Porto Alegre, ela ainda assim é chamada, pelo menos para os padrões antigos, de uma grande cidade. O versículo de número 2 nos diz isso: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. E também o capítulo de número 3, ela é novamente chamada, inclusive pelo próprio Senhor Deus, de uma grande cidade. E depois nós temos a explicação no verso de número 3 do capítulo 3 do porquê Nínive era tão grande assim. Esta mesma cidade para a qual Jonas devia ir, irmãos, era também uma cidade do pecado, uma cidade pervertida, e a sua maldade era muito conhecida naquela época. O profeta Naum a chamou de a prostituta, a chamou também de a cidade sanguinária. Era considerado por muitos um centro de violência, um centro de inimizades e de imoralidade. Os assírios foram considerados, na arte da guerra, um dos povos precursores do terror psicológico. Deles se sabe que, ao entrarem numa aldeia, eles pegavam os líderes, arrancavam seus narizes, suas orelhas, e depois falavam mansos como uma moça, para aquela tribo inteira, para que a tribo inteira os escutasse. E todo mundo, evidentemente, se submetia ao que eles queriam. Eles levavam seus prisioneiros para entrar em determinados lugares e faziam uma pirâmide com cabeças humanas degoladas, para deixar claro o que pode acontecer com quem desobedecer aos assírios. Então eles são os precursores, ou pelo menos uns dos precursores, do terror psicológico nas guerras. E foram eles, ironicamente, tendo passado essa geração, que nós vamos ver que se converteu, depois, na outra geração, 60 anos depois, após a conversão desse povo todo, eles voltaram para a impiedade e acabariam por eliminar o próprio povo de Jonas, as 10 tribos. Eles é que iriam arrastá-las para o exílio e nunca mais elas iriam voltar. Judá ainda vai voltar, mas Israel, a maior parte do povo, não voltará mais para suas casas, não voltará mais à sua terra de origem. Então, esses são os terríveis assírios. E Jonas está sendo enviado ao olho do furacão, a capital deste poderoso império, a cidade de Nínive. Jonas ouviu a mensagem da palavra do Senhor. E Jonas se dispôs ao que Deus diz. Mas ele se dispôs perante a palavra do Senhor para fazer o contrário, para fugir da vontade de Deus. Isso aqui foi inovador, meus irmãos. Nós não temos notícia de alguém tentando fugir, um profeta, verdadeiro profeta, desobedecendo a Deus. Nós temos relutância. Por exemplo, o caso de Moisés, ele relutou um pouco, mas fez o que Deus mandou ele fazer, a missão dele. Nós temos ainda Jeremias, que também relutou, mas por fim acabou indo. Os dois foram, afinal. Mas Jonas, o texto nos diz, fugiu da presença do Senhor. A escrita aqui no versículo de número 3 é sutil e cheia de movimento. Ela diz literalmente o seguinte: e levantou-se Jonas, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Aí tem mais um e. E ele desceu a Jope, e ele encontrou um navio indo para Tarsis, e ele pagou a passagem, e ele desceu nele, e foi com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então a ideia é para retratar literariamente um movimento das pernas, por assim dizer. E ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Seria o equivalente ao nosso aí. Quando a gente está contando alguma coisa muito freneticamente, não é? Nós usamos aquele aí,
essa conjunçãozinha vinculando uma ação à outra para dar aquela ideia de dinamismo e do que Jonas fez aqui, irmãos. Tarsis, essa cidade, é mencionada aqui nesse texto 3 vezes para chamar a atenção para o tamanho da desobediência. É como se ele dissesse assim, ele foi para Tarsis. Para Tarsis, ele foi para Tarsis. Isso levou alguns estudiosos a entender que essa cidade ficaria próxima, mais ou menos, da Espanha, mas isso é inconclusivo. O que fica claro no texto é que ele foi para uma direção oposta à de Nínive. É isso que nos dá a entender essa ênfase no nome dessa cidade, que não precisaria ser repetido, a não ser que se quisesse, de fato, enfatizar algo, irmãos. No livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 66, versículo 19, a cidade de Tarsis é parte das chamadas terras do mar mais remotas. É o modo de falar fim de mundo, né? Tarsis era uma espécie de fim de mundo para o povo de Israel. E Jonas fez isso muito apressadamente. A razão dessa pressa de Jonas em fugir está revelada no capítulo 4, que nós precisamos antecipar já para nos preparar para ele. No capítulo 4, versículo de número 2, depois que ele vê a conversão dos ninivitas, não é? A sua mensagem, nós conhecemos a história, e ele quer morrer por causa disso. O versículo de número 2 nos diz, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ora, Jonas fez o seguinte cálculo, irmãos. Israel, por décadas, já zombava de Deus. As 10 tribos não ouviam a profeta nenhum. Elas zombavam o tempo inteiro de quem chegasse em nome de Deus. E agora, com uma micromensagem, com algumas palavrinhas que Jonas falou, praticamente 120 mil pessoas se converteram. E eu, Jonas pensou, fui o responsável por isso aí. Eu não quero nem saber o que isso pode significar. O que é que acontece quando o povo de Deus não dá ouvidos a ele durante décadas e de repente chega um profeta desconhecido, fala lá 3 ou 4 palavrinhas e aquilo converte uma nação inteira? Eu não quero nem imaginar o que é que isso significa. Eu prefiro morrer do que ficar para ver o que é que vai acontecer aqui diante disso. Então, irmãos, essa foi provavelmente a motivação de Jonas para cometer esse desatino, esse erro tão grosseiro de tentar fugir de Deus numa missão que foi entregue para ele. É que ele sabia quem era o povo de Israel. E ele agora estava diante da maravilha do amor de Deus, demonstrando a sua misericórdia a pessoas tão perversas, tão miseráveis quanto aquele povo da Assíria. Nós temos alguns temas possíveis para este livro. Alguém já disse que este livro fala do poder de Deus, especialmente no que diz respeito ao Evangelho, ao poder de Deus de salvar o pecador por meio da sua palavra pregada. Outros dizem que um dos temas que podem compreender este livro é que fugir de Deus é uma loucura. Isso também é verdade. Outros já propuseram como tema deste livro uma pergunta: comissão ou omissão? Fazendo trocadilho com a grande comissão, né? E Jonas cometeu a grande omissão de levar a palavra de Deus às nações. Um bom tema, irmãos, para este livro pode ser o seguinte: é que Deus se importa com outros povos além do povo dele. Deus se importa com outras pessoas do lado de fora da sua igreja. E se nós observarmos bem, o grande tema deste livro não é Jonas e nem mesmo a história dele, embora ela esteja lá e faça parte da estrutura deste documento. Mas Jonas só é citado 17 vezes no livro que é dele, que é intitulado como Livro de Jonas. Mas o título Senhor encontra-se 25 vezes neste livro e o nome Deus 13 vezes. Então são 38 vezes, 38 menções ao Senhor Deus em 34 versículos. E mais do que questões numéricas,
o que nós observamos do início ao fim é que o relato inteiro está cheio da compaixão do Senhor Deus por todos os homens, pelos perdidos, como nós vamos ver. Deus é cheio de compaixão pelos marinheiros pagãos. Deus é cheio de compaixão pelo povo de Nínive, pelo próprio Jonas, e até mesmo o final do livro nos mostra, Deus tem pena até dos animais que aquelas pessoas criavam. Contudo, meus irmãos, de modo secundário, Deus de fato é o ator principal desta narrativa, mas de modo secundário, nós somos chamados a não agir como o profeta Jonas. A decisão que Jonas tomou deve servir para nós como um alerta. E o alerta é o seguinte: quando um crente tenta fugir de Deus em relação à missão que Deus lhe concedeu, ele tende a se afundar. Vou repetir. Quando um crente se recusa a fazer o que Deus manda e vai fazer outra coisa, ele tende a se afundar com esse afastamento. Vejam que Deus diz literalmente: levanta, Jonas. Para cima, Jonas. Mas com a desobediência, irmãos, a fuga de Jonas se transforma numa espécie de descida, uma espécie de queda. Notem o que o texto diz, literalmente: e ele desceu a Jope. E ele encontrou um navio indo para Tarsis, e ele pagou a passagem, e ele desceu no navio, e foi com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E acreditem, Jonas vai descer mais ainda. Quanto mais ele se afasta de Deus, mais ele desce, mais ele perde com isso. Ele perdeu não apenas dinheiro, ele não perdeu apenas tempo, mas quase perdeu a sua própria vida. Ele acabou obedecendo, irmãos, mas ele não fez isso de um modo ideal. Saibam vocês que a expressão fugir da presença de Deus, nós temos aí 2 vezes indicando essa intenção do profeta que era fugir, não tem sentido espacial. Não pode ter sentido espacial, como também não é uma resposta, aquela resposta positiva do eis-me aqui também não é espacial. Quando Deus procura alguém e chama pelo seu nome, se a pessoa tenta fugir, ela não consegue fugir. Ela pode fugir da bondade de Deus para encontrar a ira de Deus lá na frente. Mas ninguém consegue se esconder de Deus. Então, quando as pessoas dizem eis-me aqui, ou quando elas fogem da presença de Deus, isso não tem um sentido geográfico ou um sentido espacial. A fuga aqui de que o texto fala é uma fuga moral, é uma fuga espiritual, é a fuga de um relacionamento, é a fuga de uma responsabilidade. Com os seres humanos dá para fazer isso, com Deus não dá para fazer. Deus sabe onde você está moral e espiritualmente, e Ele espera, quando te chama, uma atitude de prontidão, irmãos. E Deus há de cumprir o seu plano na vida de cada um de vocês, mas fará diferença se você responde aos chamados divinos, como Isaías, eis-me aqui, ou se você responde ao chamado divino como Jonas, fugindo da presença de Deus em termos morais e espirituais. Essa é a introdução deste livro, que certamente tem muito a nos ensinar, irmãos, a respeito da nossa responsabilidade em compartilhar com as outras pessoas de fora do povo de Deus aquilo que temos de melhor, que é a sua mensagem, a sua palavra. Eu termino com a citação do diário do nosso querido Simonton. Ao vir para o Brasil, próximo de vir para o Brasil, ele escreveu em seu diário as seguintes palavras, e com elas eu encerro esta mensagem. Só há segurança na submissão completa aos propósitos de Deus. Sob sua guarda, o lugar de perigo é seguro. Sem sua presença, não há segurança. O Senhor Deus nos abençoe e guarde sua santa palavra em nossos corações. Amém.
Oremos, irmãos. Senhor Deus, te louvamos, Pai, pela tua palavra que foi pregada nessa noite. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de livremente cultuar o teu nome e ouvir da tua palavra. E te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite, que o Senhor abra o nosso coração, ó Deus, para que a tua palavra seja recebida, para que ela frutifique, ó Deus, e que no decorrer dessa semana nós estejamos praticando a tua palavra, ó Deus, em nossas vidas, junto ao nosso próximo, aos nossos amigos, nossos vizinhos, quem quer que encontremos, ó Deus, que a tua palavra ela seja multiplicada através da nossa vida e assim a semente do teu evangelho seja espalhada. Te louvamos, ó Deus, por essa rica oportunidade e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse início de semana, no nosso trabalho, nos estudos, em tudo que formos fazer, ó Deus. Seja a tua graça, seja o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Receber a bênção, irmãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Louvamos a Deus por você que está nos assistindo nessa noite, cultuando conosco ao nosso Deus. Você é membro desta igreja e também você que porventura ainda não é membro, mas que tem acompanhado e cultuado conosco no nosso serviço ao Senhor. Louvamos a Deus por sua vida e rogamos a Deus que tão logo as portas da nossa igreja possam se abrir, nós possamos recebê-lo aqui conosco, para novamente estarmos reunidos cultuando ao Senhor e louvando o seu nome. Queremos lembrar as nossas programações recorrentes da semana. Temos todas as quintas-feiras, às 20 horas, o nosso estudo bíblico Chimarrão com Bíblia. Ocorre então às 20 horas, através do nosso canal no YouTube e também da nossa página no Facebook. Então todos vocês estão convidados para participarem conosco e estudarem a palavra do Senhor. Também no domingo pela manhã, nós temos a nossa reunião de oração. Nós iniciamos às 9 horas da manhã e vamos normalmente até às 9h20, 9h25. E nesse mês de agosto especificamente, como já mencionou o pastor durante a pregação, nesse mês em que nós comemoramos o mês de missões
na Igreja Presbiteriana, nós estamos tendo uma reunião de oração especial com a participação de alguns missionários da APMT, espalhados pelo mundo. Hoje, por exemplo, pela manhã nós tivemos uma participação especial do missionário Jonatas e também da sua esposa Natasha, que são missionários junto com seus filhinhos, o João e o Gabriel, ali em Uganda, na África Oriental. Então eles trouxeram uma mensagem especial para nós, falando um pouco do trabalho que eles têm realizado ali com o povo de Uganda. Então convidamos você a participar conosco nos próximos domingos. Teremos outros missionários como convidados especiais. Também logo após a nossa reunião de oração, nós temos as nossas classes da Escola Bíblica Dominical. Temos classes desde as crianças mais pequenas, bem pequenas, até os adultos, então divididos por faixas etárias. Se você quiser participar conosco, por favor, pode nos contatar através das nossas redes sociais ou também através do nosso e-mail, e nós com muito prazer lhe enviaremos o link para participação conosco de cada uma das classes de acordo com a sua idade. E também no domingo à noite, às 19 horas, pelo nosso canal do YouTube e pelo Facebook, novamente estaremos reunidos em culto ao nosso Deus. Então que o Senhor nos abençoe e nos dê uma boa semana de trabalho, de estudos e das nossas atividades diárias. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.